Contraponto está começando. No programa dessa semana nós vamos discutir sobre alguns temas da atualidade. Nós vamos falar um pouco sobre o projeto de lei 122, como está esse projeto hoje tramitando no Congresso Nacional, e falar um pouquinho também sobre o papel da imprensa, que aliás é o tema do nosso programa, né? Nós estamos aqui para fazer o contraponto, então a gente trouxe um convidado especial para ajudar nessa tarefa, que não é difícil fazer um contraponto, mas a gente trouxe alguém para tornar essa discussão ainda mais apimentada, que é o constitucionalista radical Alexandre Bahia. Eu estou aqui chamando de constitucionalista radical, fazendo uma brincadeira, porque chamaram o professor Alexandre Bahia aqui de constitucionalista radical. Eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir também, né? Se tem jeito de ser ao mesmo tempo constitucionalista e radical. Essa aí é para o Zé Luiz. Se tem como não ser constitucionalista e radical no Brasil. Ah, mas aqui eu quero trazer a discussão que o Zé Luiz tem falado muito, a questão do constitucionalismo como congelamento da democracia. E a gente vai pôr isso aqui na pauta. Mas vamos começar aqui por partes. Alexandre, primeiro, obrigada pela sua presença. Eu queria saber primeiro notícias do projeto de lei 122. O que aconteceu no Senado? Na verdade, não aconteceu, né? Eu acho que essa que é a grande questão nossa, é que não aconteceu, porque ele está lá no Senado há muitos anos, vai estar lá há mais de 6 anos parado, ele foi aprovado na Câmara. Posso corrigir a pergunta? O que é o projeto de lei 122? Porque a gente está falando aqui sem que o nosso telespectador saiba. O que é o projeto de lei 122? Já existe no Brasil a lei do racismo. Essa lei ela é de 89. Ela foi, num princípio, falando somente sobre raça e cor. Alguns anos depois, ela acrescentou outras minorias também protegidas contra o racismo. Ela acrescentou procedência nacional e acrescentou religião. Quer dizer, qualquer pessoa hoje pode cometer racismo contra uma outra por causa de cor, raça, procedência nacional, inclusive religião. O que o projeto de lei 12206, o projeto de lei da Câmara, né, PLC, ele tenta fazer é incluir entre as categorias passíveis de serem protegidas contra o racismo, idosos e também pessoas homossexuais e transexuais, lésbicas, enfim, os conhecidos como LGBT. Tenta-se fazer isso já desde 2006 e o projeto não consegue avançar. Bom, para o telespectador saber também, né, um projeto de lei para ser aprovado, ele tem que tramitar e ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Primeiro ele tramita na Câmara, se o projeto teve início na Câmara, depois de aprovado vai para o Senado para depois ir para a sanção presidencial. Então isso é um obstáculo para essa matéria se tornar uma questão legalizada no Brasil, né? Ele foi aprovado na Câmara quando ele ainda não era muito famoso, vamos dizer assim. E aí ele foi aprovado e quando ele chegou no Senado é que a polêmica aumentou. E aí, desde então, ele encontra uma resistência muito grande da bancada religiosa dentro do Congresso, que por várias vezes já se valeu de várias manobras para proibir, para não permitir que ele seja colocado em votação. E, aliás, ele já teve que ser retirado de votação esse ano porque ele ia ser rejeitado. Então, para evitar que ele fosse rejeitado, tiraram ele de votação, renegociaram. O texto tem sido mudado. É interessante notar, porque muitas vezes a gente ouve por aí algumas pessoas falando contra o PLC, mas se esquecem ou desconhecem que o projeto original foi muito modificado para tentar justamente agradar, para tentar justamente fazer um acordo com aqueles que são contra. Hoje ele não é nem sombra daquilo que foi imaginado no início, e ele já tenta responder a maior parte das críticas que são feitas a ele. Mas ainda assim, seja qual for a redação que ele tenha, ainda assim ele encontra uma resistência muito grande. Nós temos um fenômeno novo. Se aqui a gente pode dizer que é um fenômeno novo, né? Um professor de teoria da democracia. Não, nós dois, né? Somos professores de teoria da democracia. Eu também. Você também. Então tem 3 professores de teoria da democracia. Não me coloque em crise existencial aqui, não. Essa questão porque a gente tem já partidos históricos que se formaram, muitos desde o século XIX, Partido Social Cristão, Democrata Cristão, vinculados a uma ideia ou a determinados valores ou ideias sustentados pelo cristianismo, seja na sua vertente protestante ou católica, né? Mas hoje a gente tem alguns partidos vinculados a igrejas mesmo, né? E dentro de uma perspectiva fundamentalista, né? Até que ponto a gente pode dizer que isso é um novo fenômeno? E qual é o perigo disso aí, Alexandre? A ascensão do fundamentalismo no Brasil é um fenômeno muito particular. Porque quando a gente tira o PLC 12206 do foco do Brasil e coloca ele numa perspectiva mais global, a gente percebe que países com uma formação histórica muito parecida com a nossa, como a Argentina, Uruguai, o Chile, Equador e Bolívia,
Portugal, que é de onde, né, a nossa colonização, eles têm uma outra relação dos partidos com a religião. Você não tem partidos em um desses países que nós falamos em que igrejas comandem partidos. Você até pode ter partidos sociais cristãos, você tem democracias cristãs, mas que não estão exatamente vinculados a uma igreja ou a um grupo de pessoas fundamentalistas religiosas, né? Isso é um fenômeno muito brasileiro, infelizmente muito brasileiro. Talvez um paralelo único seja com os Estados Unidos, mas ainda assim lá muito diluído, não é nada comparado com a gente. A gente está falando de fundamentalismo, que é uma palavra sempre associada com o islamismo. Com o islamismo. Né? Pouca gente pensa em cristianismo quando se fala na questão de fundamentalismo. E, na verdade, tem um livro muito interessante que mostra o nascimento dessa expressão fundamentalismo, que nasce com o cristianismo nos Estados Unidos. A gente comentou esse livro um dia desses aqui. Aliás, a atribuição de fundamentalista foi uma auto-atribuição dos cristãos americanos na virada do século. Retorno aos fundamentos cristãos. Com orgulho, na verdade, de dizer que somos fundamentalistas. E aí você tem um elemento perigosíssimo, né? Porque você fala, uma coisa é você remeter a determinados valores cristãos que podem fundamentar uma ação política, né? Como nesses partidos que a gente vê na Europa no século XX, por exemplo. Agora, outra coisa é você vincular a uma estrutura hierárquica de uma igreja, né? Onde você trabalha, algumas igrejas trabalham com dogmas, né? Onde então tem determinadas coisas que você não pode discutir. E se eu levo esse princípio para a democracia, né, acabou a democracia. Se eu levo isso para o jogo parlamentar, olha, isso não se discute porque isso é dogma. Isso não se discute, então acabou. Né? Será que a gente corre o risco aqui de um comprometimento da nossa democracia, né, por essa expansão do fundamentalismo? Não é cabível na política você chegar com a verdade. Se você já chega com a verdade, isso é inquestionável, porque afinal de contas é a vontade de Deus, alguma coisa assim, então não tem democracia, não tem política, aliás, não tem debate. Cabe nem na política, nem na academia, né? Nem na ciência. Cabe na igreja. Na igreja você pode ter uma posição dessa, mas não na política, porque se uma pessoa já chega ali dizendo essa é a vontade de Deus, ela não negocia, ela é incapaz de negociar. Né? Então, aqueles que têm tomado aí, tentar tocar o PLC, têm tentado negociar, têm mudado o texto hoje, por exemplo. Ele já vai falar que não se inclui na discriminação. A discriminação, se ela for feita dentro de um tempo religioso, ela não vai ser enquadrada. Já está... A última concessão foi que não precisa necessariamente nem ser igreja. Se for um evento religioso numa praça, já não está incluído também. Mas ainda assim continua havendo a mesma resistência, porque a questão é de que eu não posso ceder 1 milímetro, porque se eu ceder 1 milímetro, eu estou cedendo naquilo que é a vontade de Deus, então não tenho o que discutir. Alexandre, eu vi aqui que Michelle Bachelet declara publicamente que é partidária do matrimônio igualitário, ou seja, a questão do casamento igualitário chega na pauta no Chile, né? E já está avançada em muitos outros países. Como que essa questão fica aqui no Brasil? Qual tem sido aí a postura ou apoio do governo? É difícil a gente falar até questão de apoio de governo, porque você tem um partido que é o partido do governo federal, mas que a postura, às vezes, em governos estaduais é diferente. Então, hoje, assim, você falar em uma político-partidária nesses temas que são problemáticos, é problemático também, né? Porque, às vezes, a postura de um determinado diretório do partido no Estado é num sentido e em outro sentido na política nacional. Como que fica essa questão no Brasil? Pois a gente tem partidos que não tomam partido no Brasil, né? Esse que é o problema. Eu sempre brinco isso com o Zé Luiz, né? Que partido no Brasil tinha que chamar outra coisa, clube, qualquer outra coisa, porque partido significa que eu tenho uma meia dúzia de pessoas que têm uma posição muito clara e que é diferente da outra meia dúzia, e por isso, se nós somos diferentes, nós montamos plataformas diferentes. Os nossos partidos não têm plataforma. Né? Não sobre temas fraturantes, não sobre... Se nós procurarmos, então, saber, vamos lá agora, na próxima eleição, vai ter ano que vem, fazer como eles fazem nos Estados Unidos, as eleições a presidente. Qual que é a sua posição sobre aborto, casamento gay, reforma agrária? Eles não vão responder, eles não vão tomar posição. Você não vai ter um partido X dizendo, eu sou a favor... Se você for a favor também, vote em mim. Se você é contra, então não precisa votar. E o outro dizendo o contrário. Você não vai ter isso no Brasil. No caso dos Estados Unidos, foi um caso interessante, porque o candidato republicano nas últimas eleições falou, eu sou contra o casamento igualitário. O Obama, que estava em campanha, no dia seguinte, apareceu na televisão dizendo, eu sou a favor.
E isso foi algo polarizado, e isso foi algo que pautou as eleições americanas, mais do que a crise econômica, mais do que o problema lá, todos os problemas econômicos dos Estados Unidos. Ou seja, o eleitor americano sabia que ao votar no Obama, ele estava votando uma pessoa que é a favor do casamento entre gays. E ou se ele votasse no republicano, ele sabia que era contra. A Michelle Bachelet faz a mesma coisa, ela está em plena campanha eleitoral e faz a mesma coisa. Ela diz, eu sou a favor. Provavelmente um candidato que se opõe a ela vai dizer, eu sou contra. E aí o chileno pode dizer, olha, estou votando a Bachelet porque ela é a favor. Ou apesar dela ser a favor, mas enfim, ela tem uma posição. O que está faltando para nós no Brasil é um partido político que tem uma opinião certa, que não fica em cima do muro. Essa é a grande questão. Ou seja, com uma ideologia, um programa definido, né? E pessoas que escolham uma ideologia, um programa, uma equipe para levar à frente essa ideologia, esse programa. Eu sempre brinco com meus alunos que você liga o horário eleitoral, aí você vai ver um partido X falando que ele é a favor de saúde, educação e trabalho, aí o partido Y vai dizer que é a favor de trabalho, educação e saúde, e o Z vai dizer que é favorável à saúde, enfim. Você muda as figurinhas, mas todo mundo é a favor de saúde, educação, trabalho e renda. E redução de tributos, o que acaba fica também uma confusão. Que é também ótimo. Vamos ter mais saúde, mais educação, com menos arrecadação. É mágica, né? Mas é falar o que... Mas se você não tem uma posição clara, então qualquer partido vale qualquer coisa. Né? Qualquer um que você votar, num espectro de 33 partidos no Congresso, não faz diferença. Então. Você não está votando numa agenda, né? Que é uma carência que a gente tem. E fica a dica aí para esse ano eleitoral, de 2014. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. No próximo bloco, nós voltamos aqui conversando um pouco mais com o doutor Alexandre Bahia, falando também sobre o papel da imprensa em relação a esses últimos acontecimentos, aquilo que é encoberto pela mídia e aquilo que é dado destaque pela mídia. Por que será, hein? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Saborear-te em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Contraponto está de volta. Nosso convidado dessa semana é o doutor Alexandre Bahia, o constitucionalista radical. Doutor Alexandre Bahia, eu vou insistir nisso, porque agora deixa eu trazer esse tema para cá. Inclusive, até vocês falaram que dão aula aí da teoria democrática, me deixaram de fora. Não, é por causa da disciplina, porque tem uma disciplina. Claro. É porque desde quando eu mudei minhas disciplinas, e agora me pergunto, você é professora de quê? Eu entro em crise, que eu não sei mais o que eu sou professora. Mas o que eu quero discutir aqui é o seguinte. O Zé Luiz tem falado muito da questão do constitucionalismo como a ruptura do debate, e como ruptura do debate, um bloqueio ao processo democrático.
Zé Luiz, é possível ser constitucionalista e radical? É lógico, e nós hoje temos a Rede por um Constitucionalismo Democrático, da qual nós aqui fazemos parte, né, e que vai pensar justamente o novo constitucionalismo na América Latina, especialmente as experiências do Equador e da Bolívia, que são sensacionais e que são experiências que vão trazer como a questão central de debate a questão do direito à diversidade, né, ou seja, uma diversidade, uma sociedade sem hegemonias, né, sem nós versus eles subalternizados, sem ninguém melhor do que ninguém, com espaço para todo mundo, e essa experiência que está sendo vivida, construída, né, na Bolívia, no Equador, e que a gente vem debatendo nessa rede para um constitucionalismo democrático. Nós somos radicalmente constitucionalistas democráticos, né? Radicalmente a favor dos direitos fundamentais. Sim, superando essa lógica de uma teoria da Constituição moderna, mas aí tem muita coisa para falar a respeito. Bom, né? É difícil, então, ser constitucionalista radical e radicalmente a favor dos direitos fundamentais num país onde a imprensa não ajuda muito, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse papel da mídia no controle da informação e na manipulação da informação. Né? A gente tem visto aqui, recentemente, um encobrimento de fatos que são de relevância nacional, de interesse nacional, que envolvem, né, a suspeita de crime com um helicóptero que foi aí descoberto com cocaína, com envolvimento de tráfico, só isso, só meia tonelada, né? E que estava pesado o helicóptero. E que existem aí pessoas ligadas a esse evento, né, que são pessoas públicas, né? E como isso tem sido encoberto pela imprensa. O que tem por detrás dessas questões, Alexandre, ao ponto que a cobertura a eventos relacionados com outros partidos, outras pessoas públicas, são de notório interesse da imprensa? Pois é, a gente no Brasil vive um negócio que é acreditar, e a imprensa se vende assim, como uma coisa neutra. A imprensa é neutra, então ela trata das coisas com isenção. Quando, na verdade, seria muito mais honesto o que algumas outras democracias avançadas fazem. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem canais de televisão e jornais que eles... se você abrir o site, você tem lá nossos valores, o que nós pensamos sobre X, Y, Z coisas. Então, você vai ter uma Fox, por exemplo, que ela é um canal de televisão conservador e autodeclarado conservador. Ela vai falar mal do Obama 365 dias no ano. E isso é algo normal numa democracia. Você espera que um canal de imprensa tenha opinião. Aqui no Brasil, nós temos uma coisa que é interessante, que não só os partidos não tomam partido, né, mas os órgãos de imprensa também assumem essa coisa de que eles são neutros, de que eles agem de forma neutra, quando na verdade a gente sabe que não é. Empresas de jornalismo são empresas de comunicação são empresas, e como tais elas têm interesses econômicos, interesses políticos, interesses sociais. E aí, nessa soma de interesses, há uma exposição de alguns temas e um encobrimento de outros temas. Né? Nós temos aí, numa quinzena, onde o helicóptero de um senador da República pilotado pelo piloto do senador da República, indo para a fazenda do senador da República carregando meia tonelada de cocaína, esse episódio é invisibilizado frente, por exemplo, uma hiperreportagem sobre a empresa que é dona da empresa, que vai parar lá no Panamá, que um dos condenados, o Mensalão, estaria sendo empregado pela sucursal dessa empresa em Brasília. Quer dizer, ao mesmo tempo, o que você poderia estar tendo uma hiperreportagem sobre, afinal de contas, de onde é que veio essa cocaína, qual que é a origem dessa cocaína. Será que um piloto de helicóptero tem dinheiro para gastar 10 milhões de reais para comprar cocaína, para transportar? Mas talvez porque esse senador ou deputado estadual envolvidos não sejam do PT, por exemplo. Que se fosse do PT, daria a primeira página, você teria reportagens inteiras diárias, né, de jornais, da televisão, na rádio, e jornais escritos, revistas, etc., que fazem a campanha diária contra determinados partidos políticos. É claro que isso é um escândalo. Coisas sobre outros partidos. É claro que isso é um escândalo, não tem como você minimizar uma coisa dessas. Né? E aí quando você pega, por exemplo, algumas revistas quinzenais, e aí o telespectador pode ver a revista quinzenal que está rolando aí, algumas das que estão rolando aí, a capa delas uma é sobre nutrição, a outra é sobre... puxa vida, né? Será que nessa última quinzena não aconteceu nada mais interessante do que vamos viver 200 anos? Não é? Um helicóptero com 500 quilos de cocaína não é algo suficientemente interessante para fazer uma capa da revista, para ser a capa da revista?
Então quer dizer que os nossos meios de comunicação, eles estão explicitamente encobrindo algumas coisas. Eu acho que você disse uma coisa... Eu quero que você comente, Zé Luiz. Eu até vou aproveitar aqui, porque o seu comentário anterior me fez lembrar da reportagem da CNN, criticando o Papa. Queria que você fizesse um comentário sobre isso. Aquilo é ridículo. Mas, pois é... o que a gente tem... Você colocou uma coisa muito importante. Por exemplo, na Europa, agora as coisas também estão mudando, tem menos liberdade. Né? Mas algum tempo atrás você comprava um jornal, uma revista, um canal de televisão, esse canal aqui é de esquerda, esse aqui é de centro, esse aqui é de direita. Né? A CNN é claramente uma empresa de direita e que representa determinados interesses claros. Né? E essa reportagem que aconteceu na CNN, ela beira o ridículo, né? Onde o cara faz uma exaltação religiosa do mercado livre e fala que o Papa vem defendendo o Estado. Ele fala, mas o Papa falou que o Estado vai defender o bem comum, mas como que o Estado vai defender o bem comum? Né? E que é o mercado que vai... Mas é uma coisa assim, claramente religiosa. O apresentador ele fala apaixonado. Fala apaixonado. Né? Assim, agora, criticando eu acho que... Mas é mais honesto. Porque você sabe que ela é assim. Claro. Eu lembrei disso pelo seu comentário. Eu acho que as pessoas assim do que... Tem que saber isso. Olha, eu estou comprando essa revista. Essa é uma revista que a perspectiva dela, de mundo, de política, de economia, ela é de esquerda. Essa aqui é de direita, essa aqui é de extrema direita. Mas é honesto. E não essa coisa de mentira que a gente tem aqui. Né, mas de uma neutralidade que não se sustenta um segundo. Né? É diferente você pegar um La Libération e o Le Figaro. São dois jornais eles vão narrar o mesmo fato que o presidente visitou o outro presidente, mas eles vão narrar o mesmo fato de maneiras totalmente diferentes. Porque a verdade não é óbvia, os fatos não são óbvios, os números não falam por si. Muito pelo contrário, você pode falar que um PIB cresceu 2,5%, como o do Brasil deve crescer esse ano, e dar isso como uma notícia excepcional, comparando, por exemplo, com a Europa, que está falida. Ou você pode comparar com a China, que vai crescer 8%, e dizer o Brasil está quebrado. Tá certo? São duas coisas. O dado é, objetivamente, crescemos 2, alguma coisa por cento. Agora, se isso é algo bom ou ruim, a análise que é feita varia totalmente do interesse de quem está narrando. Claro, e é ideológico. Não tem como deixar de ser. E aí vale a pena lembrar, Tatiana, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão feita pelo Fábio Conde Comparato, está correndo ou não lá no STF, né? Sabe-se lá quando essa ação vai ser julgada. Ou engatinhando. Porque na verdade ela está sem nenhuma grande tramitação há muito tempo, em que o Fábio Conde Comparato questiona o fato de que o Congresso Nacional nunca regulamentou o artigo 220 da Constituição, que proíbe a existência de que uma mesma empresa seja dona de todos os meios de comunicação. Quer dizer, quando você tem no Brasil uma empresa só, que ela tem jornal, revista, televisão, internet e etc., né? Canal a cabo, canal aberto, isso é algo que é inconstitucional. Isso viola a Constituição. Não é que a gente está dizendo que isso é algo bom ou ruim do ponto de vista político, também a gente está dizendo que é algo ruim. Mas é inconstitucional. Viola a Constituição. Além de ruim, inconstitucional. Mas como que isso é mostrado para as pessoas, pela grande mídia? Que qualquer tentativa de regulamentar, como por exemplo na Argentina, onde há uma regulamentação, seguindo inclusive a orientação da Unesco a respeito disso, né, que vem limitar, não, isso aí é uma ofensa à liberdade. Pois é, e na verdade é uma inversão completa. É uma inversão completa. E é importante lembrar que países como, países de hiperliberalismo, como os Estados Unidos, ou mesmo a Inglaterra, tem leis que limitam isso. Aliás, nos Estados Unidos tem uma lei nova agora, que vai limitar a imprensa, nesse sentido de garantir a diversidade de informação, de meios de informação. Não, nos Estados Unidos, uma mesma empresa não pode ser dona de todos os meios. Nos Estados Unidos não pode ser assim. No país do maior mercado livre e liberdade de iniciativa do planeta, você não pode ter uma mesma empresa que seja dona de todos. A Fox não pode ser dona de toda, ela não pode ter a Fox Revista, a Fox Jornal, a Fox Cinema, ela não pode ter tudo. Né? Porque se você tem todos os meios, um meio, na verdade, ele ajuda o outro e você tem controle, um reforça o outro. Tem o controle da informação. Aliás, antigamente existia isso, os correspondentes das redes de comunicação em diversos lugares. Hoje em dia não tem mais.
né? As redes de comunicação compram as notícias. Então, tem agências que produzem notícias e as agências que compram as notícias. Então, você acaba tendo a mesma notícia do mesmo jeito em qualquer lugar. Contada pelo mesmo... Pasteurizado. Exatamente. E, aliás, outro dia a gente leu uma matéria, eu até lembro disso com o Zé Luiz, que falava do laudo que produzido pelos médicos, pela equipe médica lá em relação ao José Genuíno, e o jornal, o laudo dizia que ele não podia ser sujeito a uma condição estressante, alguma coisa assim. E o meio de comunicação que a gente utilizou falava assim, bom, então ele pode permanecer, ele deve permanecer preso. A conclusão do meio de comunicação. É ridículo. Foi um jornal aqui de Minas. Falava assim, olha, o laudo médico é no sentido de que ele precisa fazer exercício leve, um acompanhamento. E não pode ser exposto e que não pode ser exposto a situação de estresse. Ou seja, o laudo diz que ele não precisa ir para casa, que ele pode permanecer na cadeia. Como? Porque é um ambiente muito pouco estressante. É um ambiente pouco estressante. Gente... muito light a cadeia. Bom, ou é a burrice ou a má fé, ou os dois juntos, né? Talvez. Né? Bom, mas tem a gente aqui para fazer o contraponto. Então, nós vamos, mais uma vez, encerrando aqui o contraponto. Quero agradecer a presença do nosso constitucionalista radical, o professor Alexandre Bahia. Como as coisas ganham vida, né? Eu tenho certeza que a aluna que fez o comentário lá no Facebook jamais podia imaginar que ia acabar chegando, né, na televisão o constitucionalista radical. E é bom ser radical, ir na raiz dos problemas para entender o que está acontecendo. Né? É isso mesmo. Com orgulho, né, gente? Com orgulho. Bom, o contraponto fica por aqui na semana que vem. A gente volta com mais temas para discutir com você. Continue com a programação da TV Comunitária.